Papa Leão XIV e a comunidade LGBT. Vamos falar disso depois que te der uma olhadinha aqui na nossa vinhetinha. Bom, essa semana o Papa ele andou falando umas coisas, o novo Papa, né? Andou falando algumas coisas que repercutiu na mídia e, no meu ver, não é grande novidade, mas como tem muita gente que fica na ansiosidade, que até que ponto o Papa, o Leão XIV, iria dar continuidade àquilo que o Papa Francisco fez, e eu acho que para algumas pessoas foi desapontamento e para mim não. Primeiro porque eu não vejo no Papa Francisco, como a maioria vê, uma grande, vamos dizer assim, um grande liberalismo de costumes. Muito pelo contrário, eu acho que aquilo que o Papa Francisco fez para a comunidade LGBT é algo significativo, mas eu entendo como sendo pouco significativo, apesar que é um ponto de vista, você pode achar que foi muito significativo, que foi aquela coisa de dizer que seria possível a Igreja Católica abençoar união entre pessoas do mesmo sexo, mas que não poderia ser confundido com o sacramento do casamento, que seria apenas uma bênção e tudo mais, né? E isso criou uma imagem de que o Papa Francisco fosse uma pessoa assim extremamente libertária. Ao meu ver, não, porque isso daí é pouco, né? Na minha concepção, né? É pouco, por vários motivos, né? E o que eu tenho a dizer é que, antes de mais nada, eu compreendo quando as pessoas têm o seu ponto de vista e acham que aquilo que as igrejas falam sobre a vida das pessoas homossexuais e bissexuais e pessoas trans, etc, etc, tem um peso, mas eu entendo que não, eu acho que tinha peso ali há uns 100, 200 anos atrás. Hoje em dia, você é capaz de viver muito bem, inclusive, sem ter sem ter que estar amarrado a uma religião. E mais, hoje em dia você tem um cardápio de religião tão grande que, se você não está feliz em uma e quiser mudar para outra, você tem como mudar. Eu sei que você pode falar assim, mas eu fui criado como católico, minha família é católica, isso tem muito peso para mim. Entendo pessoas desse tipo, mas cá entre nós, né? De um modo geral, quando um Papa tem uma declaração que não é muito favorável à comunidade LGBT, isso pouco influencia na vida prática da pessoa. Pode influenciar porque muda a cabeça de certas pessoas, talvez diminua a violência contra a comunidade LGBT e tudo mais, mas de maneira prática não, né? O Papa falar que o casamento civil, a união entre pessoas do mesmo sexo não pode ser considerada com o mesmo nível do sacramento entre pessoas de sexo diferente, né, os casais heterossexuais. Na prática isso não resulta em grande coisa, né? As pessoas continuam vivendo, morando, ganhando dinheiro, gastando, pagando imposto, enfim, passando pelas coisas boas e ruins que a vida tem a oferecer, e isso bem pouco pouco efeito tem na vida em termos práticos. Mas, de qualquer modo, eu entendo que a igreja ela é uma instituição por si conservadora, e qualquer movimentinho que ela faça um pouco mais assim, as pessoas ficam alvoroçadas. Olha só quanto liberalismo da igreja. Mas caramba, vamos parar para pensar. Estamos no século XXI, no ano de 2025. A Igreja Católica ela não dá plenos direitos às mulheres dentro da instituição Igreja Católica. A mulher dentro da Igreja Católica ela é uma cidadã de segunda, terceira categoria, sei lá, ou até pior que isso. Numa sociedade que hoje nós entendemos que uma mulher pode ser presidente e presidenta, às vezes pode ocupar cargos de poder, a mulher pode ser atleta de esportes violentos, pode ganhar dinheiro, ser emancipada, ela pode inclusive até se negar a ter filho hoje, sem que ainda causa muito estranhamento e causa muito preconceito, isso tudo que eu falei, mas isso já é possível na sociedade. E dentro da Igreja Católica nem sequer isso é cogitado. Na Igreja Católica a mulher tem um papel totalmente secundário. Então, quando você olha para isso, você já vê o quanto que a igreja ela é conservadora. Se a gente for olhar para as outras igrejas
na matriz cristã, né, nós vamos perceber que o machismo ainda impera, ainda com diferencial. Você vê nas igrejas protestantes a possibilidade de uma mulher chegar elas são pastoras, elas são bispas, elas são pessoas importantes dentro das igrejas protestantes, enquanto na igreja católica a mulher está lá, né, legada num plano totalmente jogado. Como que a gente pode esperar do Vaticano uma posição que não seja essa? Então, o que é que o Papa Leão XIV ele falou? O Papa Leão XIV ele disse o seguinte, que em resumo, o que vai salvar a humanidade são os casamentos heterossexuais, né, que eles devem ser protegidos e tudo mais. Não, é um absurdo muito grande, né? Quando ele fala tem que ser protegido, protegido de quê? Né? Quando ele fala dessa maneira, dá-se a impressão que a comunidade gay quer acabar com os casamentos heterossexuais. E não é esse o caso. O que a comunidade gay quer, a comunidade LGBT quer, é que quando você tem uma união entre pessoas do mesmo sexo, que os direitos civis sejam respeitados. Isso é o que o movimento LGBT esclarecido na real quer. Se tem gente que distorce dizendo que está querendo forçar padres e pastores, ou seja lá o que, de qual religião, a celebrar um casamento dentro da religião, não é esse o propósito do movimento. O que o movimento gay quer é que esse casal homoafetivo, por exemplo, quando se separar, existe uma legislação que ampare. Se eles compraram, construíram patrimônio junto, que seja feita a divisão justa, por exemplo. Né? O que é que a comunidade gay quer? É que num casal homoafetivo, se um deles tem um bom plano de saúde, que a outra pessoa também tenha acesso a esse plano de saúde. Quando enviuvar, né, um dos componentes do casal morrer, que a Previdência dê o mesmo tratamento que é dado ao casamento heterossexual, falando de casamento civil, gente, o que é sério de verdade é a conquista de igualdade no casamento civil, não é no casamento religioso. Né? Então, se o Papa fala um negócio desse, para mim, não falou nada daquilo que eu não sabia, do conservadorismo da igreja, de quanto que a igreja é retrógrada. E eu fico espantado quando eu percebo que ainda existe muitas pessoas da comunidade LGBT que fica muito ansiosa, aflicionada, preocupada porque o líder espiritual não o aceitou em pé a igualdade aos heterossexuais. O conselho que eu dou, que eu tenho a dar para essas pessoas, mude de religião. Não tem nenhuma religião que lhe agrade, junta com outras pessoas como você e funda uma religião, vai ser mais uma, já tem tantas, né? Já tem tantas, vai ser mais uma. Porque na verdade é isso que acontece ao longo da história. As religiões elas vão se moldando às expectativas e às necessidades das pessoas. A igreja americana não foi criada assim. Não foi criado porque o rei da Inglaterra tinha problemas com a igreja católica por conta da sua vida pessoal, porque a igreja católica estava metendo o bedelho, ele tinha suas ambições políticas e pessoais, e ele não se encaixava, e ele não fundou a igreja anglicana. A igreja católica em si, ela não foi fundada também visando interesses, tinha lá no Império Romano as religiões pagãs, estava vindo ali uma seita judaica, aí o imperador olhou para aquela seita, vamos dar uma ajeitada e vamos conformar isso aqui para o Império, e a igreja foi criada no seio do Império, né? Não foi isso que aconteceu. Os protestantes também não fizeram a religião deles também dessa maneira, viram um monte de coisa na igreja católica, eles não estavam satisfeitos, reformaram, aí de repente quando te vê com o passar do tempo, uma parcela significativa dos protestantes, os atuais evangélicos, adquiriram os vícios da igreja católica, em muitos sentidos até piorado, né? Tirando, salvo essa história de que pelo menos, com certeza, de um modo geral, a mulher tem mais campo e mais pé de igualdade dentro dos evangélicos, nas instituições evangélicas do que na instituição católica. As outras religiões todas, né? O espiritismo, o bandismo, enfim, budismo, todas elas foram criadas em contextos históricos e foram satisfazer a forma de pensar de quem os criou e as circunstâncias, os momentos que elas foram criadas. Pronto, não tem segredo, gente. Você acredita em algo, você acredita em Deus, a igreja católica não te aceita, você não se afiniza com nenhuma outra religião, cria uma religião para você, seja feliz e vai ter o seu casamento civil. E de repente, se você acha tão importante o casamento religioso, cria uma religião que faz o casamento religioso. Pronto, né?
Simples assim. Eu acho que muitas vezes a gente perde o foco da luta, né? Deixa quem acredita na religião seguir a religião do jeito que quer e a gente segue a nossa vida. Bobeira essa coisa de ficar querendo que o Leão 14 seja liberal como o Francisco foi liberal. No fim, nenhum dos dois foi liberal, porcaria nenhuma. Né? Bom, desculpa se eu ofendi alguém, mas isso que eu tinha para falar sobre as últimas palavras do Papa Leão 14, aquele que diz que devemos defender a família formada por homens e mulheres. Defender de quem, Papa? Defender de quem, meu Deus do céu? Gente, beijo, grande abraço e até mais.